Oi, eu sou Carol Aguiar, sou presidente da Associação Angelman Brasil e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa última live, que foi sobre os mitos da comunicação alternativa. Então, para esse vídeo de hoje, eu vou trazer um artigo que foi publicado pela Marianne Romsky, em que ela cita 6 mitos da comunicação alternativa. Eu vou falar um por um e depois eu vou deixar um recado para os pais e para as famílias, né? Então, o primeiro mito que a Marianne traz é que a comunicação alternativa deve ser o último recurso, né? A gente deve esgotar os recursos para desenvolver a fala oral e só depois entrar com a comunicação alternativa. A gente sabe que isso não é verdade. As pesquisas mostram que assim que é identificado um atraso de fala, a gente pode entrar com a comunicação alternativa. A gente deve entrar, né? Porque à medida que a criança desenvolve uma linguagem receptiva e ela não consegue desenvolver a linguagem expressiva, né, através da fala, a gente começa a ver, né, os comportamentos disruptivos, a frustração, a criança fica frustrada quando ela não é entendida. Então, a gente sabe que a comunicação alternativa não precisa ser o último recurso, ela pode entrar assim que é identificado esse atraso de fala, né, para evitar que à medida que essa criança vai crescendo, ela vai, né, ficando cada vez mais frustrada de não conseguir se expressar, de não conseguir expressar aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja comunicar, né? O segundo mito que a Marianne traz, então, ela fala sobre essa crença de que se a gente entra com a comunicação alternativa, a gente vai atrapalhar ou parar o desenvolvimento da fala, né? Impedir esse desenvolvimento. As pesquisas também mostram que isso não é verdade. A gente tem algumas pesquisas que mostram que em alguns casos, na verdade, a comunicação alternativa ela pode auxiliar o desenvolvimento da fala, né? Então, se essa criança tiver condição de desenvolver uma fala oralizada, ela vai desenvolver e a comunicação alternativa pode ser um aliado nesse processo. Em outros casos, não faz diferença, mas em nenhum dos casos impediu ou atrapalhou o desenvolvimento da fala dessa criança, né? A gente precisa entender que a fala oral, né, ela tem dois momentos, né? Primeiro a gente cria uma mensagem usando a nossa parte cognitiva e depois a gente tem a parte motora que vai botar isso, né, expressar isso pela fala. Essa mensagem que a gente criou com o cognitivo. Então a comunicação alternativa, ela ajuda a tirar essa carga do cognitivo, né? Porque você consegue construir a sua mensagem dentro do sistema e muitas vezes isso ajuda a criança a focar só na questão motora de falar, né? Então, o que a gente vê é que em muitos casos pode ajudar o desenvolvimento da fala. O terceiro mito que a Marianne traz, então, é que as crianças precisam ter certas habilidades para serem capazes de se beneficiar da comunicação alternativa. Isso também não é verdade. Não existe nenhuma habilidade prévia para se poder começar a utilizar uma comunicação alternativa. A gente vê que a criança não precisa estar pronta para usar a comunicação alternativa, assim, né, como no desenvolvimento típico da fala, o bebê não precisa estar pronto para falar para a gente começar a falar com ele, né? A gente já sabe hoje que para se implementar a comunicação alternativa, a criança precisa estar imersa no universo dessa linguagem simbólica que ela vai usar, né? Então as pessoas precisam estar falando com ela usando essa linguagem simbólica para que ela sim aprenda a se expressar através dessa comunicação alternativa, né? Então não existe nenhum pré-requisito para a gente começar a dar modelo dessa linguagem para a criança, né? O quarto mito que ela traz, então, é que os comunicadores, né, os aparelhos de comunicação alternativa de alta tecnologia, são só para crianças ou até os sistemas, né, de baixa tecnologia, são só para crianças com o cognitivo intacto. Isso também não é verdade. A gente já sabe que as crianças com uma deficiência intelectual, elas também conseguem aprender a comunicação alternativa. Eu tô aqui para te dizer que a Liora tem uma deficiência intelectual de moderada a severa e a Liora usa comunicação alternativa. E isso não é uma deficiência intelectual, não é um impedimento
para se aprender a comunicação alternativa, e a gente deve sim dar a oportunidade deles aprenderem a usar a comunicação alternativa, né? Outro mito é que existe uma idade certa para se começar a usar a comunicação alternativa, que crianças pequenas não vão entender, ou que passou da idade de se aprender também. A gente também vê isso, né? Jovens, adolescentes, adultos que as famílias já acham que perderam esse tempo de introduzir a comunicação alternativa. Isso também não é verdade. Eu gosto muito de uma frase da Mary Louise Bertrand, que é uma professora australiana de educação especial, em que ela diz que nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para se iniciar a comunicação alternativa com alguém. Então, se você está chegando aqui, você tem um filho de 2 anos que já foi identificado um atraso de fala ou de linguagem, você pode introduzir a comunicação alternativa. E se você está chegando aqui com um adulto, um adolescente, e está vendo esse vídeo, você também pode introduzir a comunicação alternativa para um adulto, um adolescente, não tem problema. O que eu vejo, né, pelos relatos das famílias, das crianças, dos jovens, né, dos adolescentes e dos adultos, é que talvez eles precisem de mais tempo para aceitar essa comunicação alternativa e usar ela de forma expressiva. Eu acho muito porque você acaba, né, depois de uma vida inteira sem ter como se expressar, você meio que se conforma, né? Esse jovem, esse adulto, ele meio que se conforma que ele não tem como se expressar. E quando você começa a apresentar uma comunicação alternativa, talvez tenha um pouco de resistência por parte dele. Mas eu conheço casos de adultos que começaram a usar a comunicação alternativa e que conseguiram sim aprender e que hoje se comunicam através da comunicação alternativa. O último mito que ela traz, né, é que existe uma hierarquia representacional dos símbolos para os objetos, de símbolos para objetos, para palavras escritas, né? E a gente também sabe que isso não é verdade. A criança não precisa começar no concreto para depois passar para o simbólico, né? A comunicação alternativa, a gente apresenta ela de uma forma em que a gente vai atribuindo significado. Então, a criança não precisa saber o que cada símbolo significa, né? E à medida que a gente diz que ela balbucia no sistema dela, então se ela aponta um símbolo, a gente fala o que ela está, oraliza, né, o que ela está falando, ou se é num comunicador de alta tecnologia, um iPad, um tablet, vai sair aquela voz dizendo o que ela apertou e a gente atribui significado para aquilo, né? E assim a criança vai ligando. Quando eu digo criança, né, eu vou repetir, eu falo isso em todos os meus vídeos, né, em todas as lives, criança, jovem, adulto, não importa, a gente vai atribuindo significado a esse símbolo e essa criança, então, esse indivíduo vai aprendendo o que cada símbolo significa, né? Assim como no desenvolvimento típico de linguagem, eu sempre gosto de voltar no desenvolvimento típico, né? As crianças, muitas vezes, elas repetem palavras que elas escutaram sem saber o significado, né? Eu acho que um exemplo ótimo disso, um exemplo muito bom, são os palavrões, né? Muitas vezes a criança escuta um adulto falando um palavrão perto dela e ela repete aquilo sem saber o que aquilo significa. E com a comunicação alternativa é a mesma coisa, a gente tem que ir dando modelo e a criança, então a gente vai atribuindo o significado daquilo que a criança está usando de forma expressiva, né? E aí eu queria deixar um recado então para as famílias, né? Eu sempre gosto de deixar um recado para as famílias porque eu sou, né, mãe de uma menina que usa comunicação alternativa, então eu conheço esse nosso universo, né, de ter um filho que não fala e de que precisa de uma forma alternativa para se expressar. E o que eu queria deixar é que muitas vezes a gente busca uma comunicação alternativa. Eu escuto muitas famílias dizerem isso, né? Ai, não, mas eu fui, eu procurei e a gente montou uma comunicação alternativa para o meu filho, só que o meu filho não entende. O meu filho ele não está pronto para usar, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente busca uma comunicação alternativa para um indivíduo, não adianta simplesmente a gente disponibilizar essa comunicação alternativa, né? A gente precisa dar modelo.
Então, eu sempre digo que a responsabilidade está nos parceiros de comunicação desse indivíduo. É a gente que primeiro precisa dar modelo dessa linguagem, modelo dessa comunicação, para que esse indivíduo aprenda a se expressar através dela. Né? É assim que a gente faz no desenvolvimento típico, né? Então, voltando lá no desenvolvimento típico, ninguém fica calado com seu filho e espera que com 1 ano e meio ele vá sair falando, né? A gente fala desde que o bebê está na barriga, e depois de 1 ano, 1 ano e meio, essa criança vai escolher das milhares de palavras que ela ouviu, a primeira palavra que ela quer falar. Né? Então a comunicação alternativa é a mesma coisa. Né? Tem uma frase do Chris Bugaj que eu acho que é excelente, que retrata bem o que é o processo de aprendizado da comunicação alternativa, né? E ele diz que não é como virar uma chave para abrir uma porta. Né? A comunicação alternativa, a implementação de comunicação alternativa, a aquisição de linguagem através da comunicação alternativa é como construir uma casa. Né? Precisa de uma equipe, leva tempo, né? Não é uma chave que a gente vira e tudo funciona. A gente vai dando modelo e vai construindo essa linguagem para então esse indivíduo poder se expressar através da comunicação alternativa. E é um processo que não acaba nunca, né? Então a gente, né, quando a gente constrói a nossa casa, a gente tá sempre, né, faz uma reforminha aqui, arruma uma coisinha ali, pinta uma parede de uma cor nova, e com aquisição de linguagem é a mesma coisa, né? A gente sabe que no desenvolvimento típico a criança só vai alcançar uma linguagem robusta e complexa por volta dos 10 ou 11 anos, e a gente não pode esperar nada diferente de quem está aprendendo a se comunicar através da comunicação alternativa. Então leva tempo, é um trabalho constante. Eu sei que às vezes a gente pode se frustrar, pensar em desistir, mas eu acho que eu quero deixar aqui, né, essa mensagem de que a responsabilidade está na gente, né? Está nos parceiros de comunicação desse indivíduo, e não na criança, né? Não nesse jovem, nessa criança, nesse adulto. A gente tem que estar dando modelo o tempo todo.